Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e eu não sou o mago do pinball. No vídeo de hoje eu falarei sobre Tommy, o filme, o musical da ópera rock do The Who, que no dia 18 de março desse ano de 2020 comemora-se 45 anos do seu lançamento. Antes de começar a falar sobre o filme, eu daria um pequeno resumo sobre a ópera rock para ficar mais fácil de entender os meus pontos sobre o filme. E também eu daria um pequeno panorama sobre como estava o The Who na época. A ópera rock, a história de Tommy, começa com seu nascimento e, em seguida, sabemos que o seu pai, o Capitão Walker, foi dado como morto na Primeira Guerra Mundial. E no ano de 1921, a mãe de Tommy seguiu com a vida com um novo namorado e o seu pai volta e acaba matando o amante da mãe de Tommy. No entanto, o garoto ele vê o assassinato através de um espelho e seus pais percebem isso e dizem para ele que ele não viu nada, que ele não ouviu nada e não contará isso para ninguém, deixando-o cego, surdo e mudo. A história segue passando pela infância de Tommy na mão de vários abusadores, como por exemplo quando seu pai leva para a Acid Queen para tirar a sua virgindade com o objetivo de tentar livrá-lo da sua deficiência, além dos maus tratos diabólicos que o seu primo Kevin lhe faz e também o seu tio Ernie, que lhe abusava sexualmente. Até que quando a história começa a se encaminhar para o fim, lá da metade para o fim, Tommy se liberta da sua maldição e passa a ser visto como um messias, só que no fim os seus seguidores lhe derrubam desse posto. Em 1969, o The Who lançou sua ópera rock Tommy, que finalmente lhe consolidou como uma grande banda de rock, e vários produtores e roteiristas começaram a ir atrás de Pete Townshend, o líder do The Who e o escritor de Tommy, oferecendo várias propostas para fazer um filme. A partir do Tommy, o The Who lançou mais 2 discos espetaculares, o Who Is Next, de 1971, e o Quadrophenia, de 1973. Ainda em 1973, antes mesmo do lançamento de Quadrophenia, Pete Townshend teve uma reunião com Chris Stamp, que era um dos empresários do The Who, para começar a discutir sobre a produção do filme do Tommy. Inicialmente, quem iria produzir o filme seria a Hammer Films, de Michael Carrera, mas em seguida foi substituída por Robert Stigwood, que alguns anos depois produziria o filme Hair. Carreras havia sugerido que Ken Russell deveria dirigir o filme, e quando a produção mudou, a direção se manteve. Entre o lançamento do álbum, em 69, e o começo da produção do filme, em 73, uma versão orquestral de Tommy foi lançada, e isso foi um dos motivos de Ken Russell ter aceitado dirigir o filme. Quando Ken e Pete se encontraram para começar a definir como seria a trilha sonora, Russell sugeriu que Pete usasse muito da trilha orquestral de Tommy no filme, além também de muito rock and roll. Ainda em 73, Ken começou a escrever o roteiro para o filme, adicionando novas cenas e mudando algumas coisas. Essas mudanças eu falarei mais para frente. E essas cenas adicionais, Pete ajudou a escrever e além de escrever músicas para elas. As músicas do filme foram todas gravadas no Rampart Studios, em Londres, o estúdio que, uns meses antes, foi construído para o The Who gravar o Quadrophenia. Robert Stigwood, que decidiu o elenco, contando com Oliver Reed, fazendo o padrasto de Tommy, com Anne Margaret, fazendo a mãe de Tommy, e Jack Nicholson, fazendo o médico que tenta ajudar o Tommy. Outros nomes muito importantes do mundo da música participaram do filme, como a Tina Turner fazendo a Acid Queen, como Eric Clapton fazendo o The Hawker e como Elton John fazendo o Pinball Wizard. Quem assumiu o papel principal fazendo Tommy no filme foi o Roger Daltrey, o vocalista do The Who, e que para mim é o grande ponto alto do filme. Antes do lançamento do Tommy, Roger ainda não tinha encontrado muito bem sua voz no grupo como vocalista, mas foi só quando eles começaram a gravar o disco que ele finalmente a encontrou, dando vida ao garoto cego, surdo e mudo. E, na minha opinião, não poderia ser mais ninguém a fazer Tommy a não ser o Roger. Os próprios membros do The Who participaram em algumas cenas do filme, algumas vezes fazendo eles mesmos e outras vezes fazendo alguns papéis. O filme começou a ser gravado em abril de 74. Pete conta que nas 6 primeiras semanas ele só dormia 6 horas por dia, e quem o inspirou a fazer isso foi o próprio diretor, Ken Russell, que era um cara muito enérgico, muito empolgado e que exigia demais dos seus atores, muitas vezes deixando-os esgotados. Durante as filmagens, uns dias depois do aniversário de Pete Townshend, o Who fez uma apresentação em Portsmouth para o elenco do filme, e a atriz Anne Margaret
ficou impressionada com a energia do grupo. E o próprio Pete, na época andava bebendo muito, também ficou muito impressionado com a sua disposição no palco. O último período das gravações ocorreu em agosto de 74 e em seguida Pete iniciou a fase da pós-produção, inserindo várias orquestrações, vários arranjos vocais e solos de guitarra. E a dublagem do filme acabou no início de dezembro, lá de 74 também. O filme estreou no cinema Ziegfeld, em Nova York, no dia 18 de março de 1975, e Pete conta que momentos antes do filme começar, ele ainda estava finalizando o sistema de som do filme. Pete fala em sua autobiografia que quando a cena da Acid Queen terminou, todo o público ficou impressionado com a atuação da Tina Turner e começou a aplaudir, e que a partir dessa música, todas as músicas do filme foram aplaudidas. Agora, algumas curiosidades sobre o filme. Naquela cena em que o Eric Clapton aparece vestido de monge, aquele monge falso, com aquela longa barba, na verdade, essa é uma barba falsa, porque momentos antes da gravação, Eric arrancou toda a barba e a equipe de gravação achou melhor botar uma barba postiça. A primeira pessoa cotada para ser a Acid Queen foi David Bowie, mas como sabemos, quem acabou ficando com o papel foi a Tina Turner. Pete conta que Stevie Wonder foi cotado também para fazer o Pinball Wizard, mas bateu o pé pelo fato de Steve ser cego e não fazia sentido ele ser derrotado por Tommy, que também é cego. Também, para esse mesmo papel, foi cotado Rod Stewart, só que Elton John, que era seu amigo, lhe convenceu dizendo que fazer esse filme era besteira, era coisa de criança, e nós sabemos muito bem como essa história acabou. Além do mais, a atriz Anne Margaret recebeu o Globo de Ouro naquele ano por sua interpretação no filme. Agora, eu falarei sobre duas mudanças entre a ópera rock de 69 e o filme de 75. A primeira é a ambientação. Enquanto a ópera rock se passa no pós-Primeira Guerra Mundial, em 1921, e vai avançando ao longo dos anos, o filme se passa em 1951, pós-Segunda Guerra Mundial, que vai avançando também ao longo dos anos. A outra mudança, que ao invés do amante ou namorado da mãe de Tommy morrer pelas mãos do pai, o que acontece é que o pai acaba morrendo pelas mãos do amante da mãe. A ideia de Ken Russell era para ser meio que um Hamlet moderno, e que a imagem do pai morto seria meio que como um mestre para guiá-lo ao longo da história, além de sua motivação. Agora, farei uma pequena crítica sobre o filme. Essas mudanças, para mim, não incomodam nem um pouco. Na verdade, acho que elas ajudam a dar um peso maior na história, só que, na verdade, não é bem isso que acaba acontecendo. Eu sou muito fã da ópera rock de 69, mas não posso dizer o mesmo sobre o filme. Por mais que o disco tenha um tom muito humorado, muito para cima, talvez até tentando esconder um pouco as denúncias presentes nas letras, as músicas ainda têm muito peso, o que acaba não ocorrendo no filme. Tudo no filme parece muito exagerado, tudo parece uma piada, tudo é levado ao extremo. Por exemplo, no disco, um dos momentos mais legais, mais incríveis, é a música Cousin Kevin, que na minha opinião é impossível ouvir sem ficar arrepiado. No filme, parece que ela é apenas uma brincadeira ou quase como uma piada de mau gosto, perdendo todo o peso que a canção original possuía. Outro ponto, um dos momentos mais tensos do disco, é quando o pai de Tommy leva o garoto para o prostíbulo para a Acid Queen tirar sua virgindade, na tentativa dela livrar ele da sua deficiência, e que na verdade o que acabou ocorrendo é que ela está estuprando ele, pois ele não tem nenhuma noção do que está acontecendo. E no filme, por mais seja incrível a interpretação de Tina Turner, a música perde totalmente seu peso e, como eu disse, parece mais uma vez uma brincadeira. Até a finalização da dublagem ficou horrível. Por exemplo, os atores mexem a boca e o som, a música só sai milésimos de segundo depois e toda aquela conexão que eu tinha com o filme desaparece na hora. Também a escolha de Tommy quando criança foi péssima. Há uma cena que mostra a transição do Tommy criança para o Tommy adulto e que o Tommy criança possui olhos castanhos e o Tommy adulto, como Roger Daltrey, possui olhos azuis. Tipo, poucas coisas no filme me agradam, como por exemplo Eric Clapton na música Easy to the Blind, que faz um solo de guitarra muito legal, além da interpretação de Elton John em Pinball Wizard, e por mais que seja muito legal a sua interpretação, a cena que ocorre é muito maluca. E Elton John gostou tanto da música que a relançou como single. E o pior é que eu gosto muito, mas muito de musicais, mas esse é muito difícil de se assistir. Uma pena. Tommy, o filme, é uma adaptação muito fraca da incrível ópera rock do The Who, e que por mais que o filme tenha um elenco incrível, ele não transmite em nada o peso que a obra original possui. Espero que quem tenha assistido o vídeo até aqui tenha gostado e se interessado,
E não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos que gostam de The Who, e além de compartilhar com seus amigos que gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Até a próxima!